Outra pergunta, que na verdade pelo menos umas 5, 6 pessoas aqui relataram várias experiências, normalmente com episódios de crise de ansiedade, algumas delas durante o trabalho, outras durante provas, um aqui durante um teste na empresa. Enfim, são situações que a crise de ansiedade pode sim estar associada com episódios de tremor generalizado, agudos, de uma hora para outra, súbita, com sensação de palpitação, de batedeira, como o pessoal descreve, batedeira no coração, falta de ar, sensação de desmaio. Muitos chegam a procurar, inclusive, por este motivo, pronto-socorro, e até mesmo opiniões especializadas corretamente de cardiologistas, né? Aqui tem um inscrito comentando que foi no cardiologista, fez uma série de exames e que não havia nada no coração. Essa é uma situação que, quando existe normalidade nos exames ou normalidade física, não quer dizer que o paciente não tenha nada, não quer dizer que é frescura, como pejorativamente muitos familiares ou muitos conhecidos dos pacientes podem falar para eles numa situação dessa de tremor e de fraqueza generalizada. O problema emocional é um problema de ordem psicológica, psiquiátrica, e que precisa ser conduzido com um especialista, ou seja, menosprezar o poder de uma doença psiquiátrica, uma doença psicológica, é deixar com que a doença evolua. Então, se o paciente tiver uma crise de ansiedade, como eu já disse, respondendo a uma outra pergunta, esse paciente pode sim ter até um surto psicótico em extremos mais graves, porém o grau de incapacidade que esse paciente tem e o grau de sintomas que faz com que ele tenha um mal-estar muito grande, muitas das vezes leva esses pacientes para o pronto-socorro. Ou seja, é muito importante que sejam feitas todas as avaliações físicas desse paciente por especialistas, inclusive até numa esfera de pronto-socorro, se necessário, mas que na normalidade dos exames ou dos achados, se isso acontecer, não deixe de procurar opinião especializada psiquiátrica e psicológica. Outra pergunta bem interessante de uma inscrita, parece ser uma pessoa jovem, feminina, em idade adulta, jovem, seus 20, 25 anos, que tem um tremor que ocorre nas pernas, acontecendo bastante quando ela está em repouso e pela noite, e com bastante desconforto e até algum grau de constrangimento com o companheiro. Pelas poucas palavras que ela colocou aqui, isso sugere uma síndrome que a gente chama de síndrome de Ekbom, a síndrome das pernas inquietas, um diagnóstico que é mais comum em adultos jovens. Conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, esse diagnóstico pode ser um pouco mais prevalente na população idosa e pode refletir, na verdade, uma situação de desarranjo entre algumas partes do cérebro mais sensíveis às impregnações por alguns, vamos dizer, metais que a gente tem no sangue, né, principalmente o ferro, e em alguns pacientes que utilizam muito de cafeína e muito do tabaco, podem também ter esses sintomas nas pernas. Lembrando que isso tem a maior dificuldade para fazer com que o paciente não tenha uma boa qualidade de sono, né? Então isso chega a dar uma dificuldade para o paciente dormir, levando o paciente a, obviamente, questões de ansiedade, até de transtornos emocionais associados à depressão, porque esse paciente tem esse inconveniente de não dormir, não saber o que está acontecendo. E, além disso, a predisposição genética é muito possível também de estar associado com casos na mesma família, ou seja, famílias de pacientes que têm a síndrome das pernas inquietas têm maior prevalência, mais chance desses familiares também terem. Tá? Isso, em alguns casos, pode também estar associado com a deficiência de um neurotransmissor cerebral que faz o equilíbrio da manutenção da força muscular, vamos dizer assim, fazendo com que esses pacientes possam ter essa síndrome, né? O tratamento é, acima de tudo, serem descartadas outras situações, né? Principalmente parkinsonismo secundários e outros distúrbios de movimento mais específicos, e alguns tratamentos que podem sim ser feitos com medicações, até parentes, medicações que são parecidas com as que tratam a doença de Parkinson, mas lembrando, pernas inquietas não quer dizer doença de Parkinson. Outra pergunta bem interessante é de uma paciente jovem também, que tem apontado aqui um diagnóstico de fibromialgia, além de dormência generalizada, uma situação descrita de hérnia de disco na coluna,
e de estar numa família com vários pacientes com tremores, inclusive em idades jovem, bem jovem, que ela cita um familiar com 35 anos, e ela tendo aparentemente aqui uns 40, 50 anos, não mais do que isso. Inclusive fazendo tratamento com antidepressivos, enfim. O que a gente consegue refletir sobre esse caso da paciente? A fibromialgia é uma doença sensitiva, caracterizada principalmente por uma hipersensibilidade, ou seja, um paciente que tem muito mais dor do que o habitual. E esse paciente com fibromialgia pode sim ter dormência e fraqueza generalizada, assim como outros vários sintomas. Mas no caso dos pacientes com fibromialgia, é muito importante a gente entender que se a doença não estiver bem controlada, esses podem ser um dos sintomas que podem aparecer na descompensação da crise, ou seja, o paciente tem a tendência a ter muita dormência pelo corpo e fraqueza. Os tremores não seriam muito comuns nesses pacientes, mas principalmente a fraqueza. E a fadiga, né? Lembrando que a fadiga na fibromialgia ela pode ser piorada pela questão da falta de sono e, obviamente, fazendo um ciclo que se autoalimenta, ou seja, o paciente que não dorme bem tem mais fadiga, tem mais fraqueza, piora da fibromialgia, não dorme bem e isso sucessivamente. Então é muito importante que esses pacientes façam tratamento com um reumatologista, tenham paciência, porque o diagnóstico da fibromialgia não é fácil, assim como o tratamento não é fácil nas suas modalidades medicamentosas, porém há uma boa melhora dos índices de qualidade de vida desses pacientes. E a condição geral é que melhore muito com um bom tratamento. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.